Olá, amigos do canal Diário do Terror. Hoje eu trouxe para vocês uma história que não é só assustadora, mas também profundamente triste. Essa é, sem dúvida, a noite mais aterrorizante que eu já vivi. Uma tragédia que presenciei de perto e que até hoje me faz perder o sono. Eu me chamo Antônio, sou frentista há mais de 20 anos em um posto de gasolina no interior de São Paulo. E o que vou contar aconteceu comigo durante uma madrugada aparentemente tranquila. Era por volta das 3 da manhã e o posto estava quase vazio. Essas madrugadas silenciosas sempre foram minha companhia. Eu já estava acostumado com o som monótono dos grilos e o vento leve que soprava. Até que um carro pequeno, um modelo antigo, parou para abastecer. Desceram dois jovens que pareciam estar começando um namoro. Ela, uma moça de cabelos cacheados e sorriso fácil. Ele, um rapaz com jeito descontraído, camiseta de banda e olhar cheio de vida. Eles compraram um maço de cigarros e ficaram conversando do lado de fora, rindo de alguma coisa boba. Enquanto isso, outro carro entrou no posto. Um sedã branco, com vidros escuros, parou um pouco distante deles. Não achei estranho na hora, mas logo percebi que a motorista observava o casal fixamente. Algo ali me deixou desconfortável. O silêncio dela contrastava com a alegria deles, e sua presença parecia pesada, como uma sombra se espalhando pela madrugada. Será que ela vai pedir alguma coisa? Pensei, mas não. Ela não saiu do carro, apenas ligou o pisca-alerta e ficou ali. Aos poucos, aquele clima descontraído começou a mudar, e eu podia sentir no ar que algo estava prestes a acontecer. A mulher no carro branco abriu a janela e começou a falar com o casal. No começo, não deu para entender direito, mas logo o tom de voz dela ficou mais alto, e percebi que era uma discussão. Ela chamava o rapaz de Rodrigo e parecia furiosa. Foi aí que me dei conta. Ela era a ex-namorada dele. Então é assim, Rodrigo. Você tá com ela agora? Gritou a mulher. A moça do lado dele, que eu ouvi chamá-lo de Luana, tentou intervir, dizendo algo como: calma, moça, não tem necessidade disso. Mas a motorista do sedã branco não queria saber. Ela desceu do carro e foi direto até eles. A tensão aumentou. A mulher gesticulava, apontava o dedo na direção de Rodrigo, que agora também estava perdendo a paciência. Chega, Carol. Acabou, tá entendendo? Já era. Eu não devo explicação nenhuma para você. Os gritos ecoaram no posto vazio. Eu, ali do lado, sem saber o que fazer, torcia para que a situação se resolvesse sozinha. Rodrigo e Luana tentaram se afastar, mas Carol estava completamente fora de controle. Ela voltou para o carro, bateu a porta com força e ligou o motor. Foi nesse momento que eu senti um frio na espinha. Algo no olhar dela não parecia certo. Eu mal sabia que estava prestes a presenciar o pior momento da minha vida. A tensão no posto atingiu um ponto insuportável. Eu queria intervir, mas minhas pernas pareciam coladas ao chão. O motor do carro branco rugiu e a mulher, Carol, acelerou para frente por alguns metros, parando bem na frente deles. Rodrigo, talvez por instinto, colocou Luana atrás de si e gritou algo para Carol, tentando fazê-la recuar. Você tá maluca, Carol? Vai embora! Ele gritou, mas ela não respondeu. Apenas ficou ali, o motor roncando e os faróis ligados, iluminando os dois como uma cena de filme de terror. Foi então que aconteceu. Com um movimento rápido, Carol acelerou o carro em direção ao casal. Tudo aconteceu em 1 segundo, mas parecia em câmera lenta para mim. O impacto foi brutal. O carro atingiu Rodrigo primeiro, jogando-o contra a parede do posto, e Luana foi arremessada logo em seguida. Um barulho ensurdecedor tomou conta do lugar. Era o som da colisão, dos corpos batendo na parede e do grito desesperado de Luana antes de ser silenciada. Eu congelei. Não conseguia me mexer. Mal conseguia respirar. O carro ficou parado por um instante e Carol parecia estar em choque também. Ela saiu do veículo
Olhou para os corpos e, como se tivesse percebido a gravidade do que fez, entrou no carro de novo e saiu em disparada pela estrada, deixando apenas o som distante do motor se afastando na madrugada. O silêncio que se seguiu era pesado demais. A única coisa que eu conseguia ouvir era meu coração disparado e o som do vento cortando o vazio. Olhei para os corpos de Rodrigo e Luana, sem vida, esmagados contra a parede. Eu sabia que precisava agir, mas estava completamente atordoado. Com as mãos tremendo, peguei meu celular e liguei para a polícia. Minhas palavras saíam atropeladas, mas consegui explicar o que tinha acabado de acontecer. Enquanto esperava pela chegada das viaturas, fiquei ali, parado, olhando para a cena. Era uma visão aterrorizante, algo que eu sabia que nunca sairia da minha cabeça. Quando a polícia chegou, o local se transformou em um caos controlado. Luzes vermelhas e azuis piscavam. Policiais e peritos corriam de um lado para o outro, tentando entender o que tinha acontecido. Eles me fizeram várias perguntas e eu expliquei tudo o que vi. Foi aí que percebi como é difícil descrever algo tão horrível. Reviver aquilo enquanto falava só tornava tudo mais pesado. Entre uma pausa no depoimento, enquanto um dos policiais anotava tudo, fiquei olhando para a movimentação no posto. Naquele momento, pensei em como situações comuns podem virar tragédias tão rápido. Eu refleti. A vida é mesmo frágil demais. A gente nunca sabe o que pode acontecer. E já que vocês gostam de histórias reais como essa, não esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo para acompanhar mais relatos como esse. É uma forma de manter essas histórias vivas e refletir sobre elas juntos. Depois de horas prestando depoimento, a madrugada parecia infinita. Mas o silêncio, aquele silêncio que veio logo depois do acidente, foi o que mais ficou comigo. Nem mesmo o barulho das viaturas conseguia abafá-lo. Ele ainda está aqui, me assombrando até hoje. Depois de tudo, fui levado para a delegacia para prestar um depoimento mais detalhado. As horas pareciam se arrastar. A cada pergunta, era como se eu estivesse revivendo tudo aquilo. Os gritos, o som do impacto, o silêncio que veio depois. Por mais que tentasse descrever o que vi, sentia que nenhuma palavra fazia jus à gravidade do que aconteceu naquela noite. Ao amanhecer, fui liberado. Saí da delegacia com o corpo pesado, como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas. A cidade estava acordando. Os primeiros raios de sol iluminavam as ruas, mas nada parecia certo. Para mim, era como se a noite nunca tivesse acabado. Voltei para casa tentando me convencer de que era apenas mais uma tragédia entre tantas que vemos por aí. Mas não era. Era diferente. Eu estava lá. Eu vi tudo. Aqueles jovens tinham suas vidas pela frente. E tudo foi destruído em segundos por um ato de descontrole, por uma emoção levada ao extremo. Desde aquele dia, nunca mais fui o mesmo. O posto, que antes era meu refúgio, agora carrega uma marca que nunca vai desaparecer. E todas as vezes que passo por ali, lembro da risada de Luana e do jeito tranquilo de Rodrigo, momentos antes de tudo desmoronar. Se tem algo que aprendi com essa experiência, é que as pessoas são imprevisíveis. E a linha entre o amor e o ódio é muito mais tênue do que imaginamos. Talvez ao compartilhar essa história com vocês, eu consiga aliviar um pouco o peso que carrego. Mas confesso, a cada vez que conto, parece que revivo tudo de novo. Então, amigos do Diário do Terror, cuidem das suas emoções. E lembrem-se, às vezes o verdadeiro terror não está nas histórias que contamos, mas no que acontece bem diante de nossos olhos. Eu nunca fui muito de acreditar em histórias de assombração, mas naquela noite, no posto onde eu trabalhava, aprendi que algumas coisas vão além do que a gente consegue entender. Aceitei o turno da madrugada
porque a grana estava apertada e qualquer hora extra ajudava a pagar as contas de casa. O posto ficava no meio da estrada, longe de tudo, cercado de mato. À noite, o silêncio era pesado, só quebrado pelo som de grilos e de vez em quando um carro ou caminhão passando ao longe. Já passava das 2 da manhã. O ar parecia mais frio do que o normal e eu estava sozinho, sentado atrás do balcão, mexendo no celular para tentar espantar o sono. Sempre foi um lugar tranquilo, mas naquela noite eu sentia um incômodo, sabe? Aquela sensação de que alguma coisa não estava certa, mas que você não consegue explicar. Achei que era só cansaço. Do nada, ouvi o som da porta automática abrindo. Olhei para cima e vi uma mulher entrando. Ela era diferente de qualquer cliente que eu já tinha atendido ali. Estava bem arrumada, com um vestido simples, mas elegante, e o cabelo preso num coque. Só que tinha algo estranho. Ela estava descalça. Isso me fez franzir a testa. Quem anda descalço numa estrada dessas? O chão do posto não era lá essas coisas, cheio de óleo, poeira e pedrinhas. Além disso, ela parecia nervosa, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Olhava para trás o tempo todo. "Boa noite, senhora. Posso ajudar?" Perguntei, tentando soar tranquilo, mas por dentro eu já estava incomodado com aquela situação. Ela demorou para responder. Primeiro olhou para mim, depois desviou o olhar e foi andando até o fundo da loja, perto da porta de vidro que dava para ver o lado de fora. Depois de uns segundos, sussurrou: "Ele vem me buscar." Minha cabeça deu um nó. "Ele quem? A senhora está bem?" Perguntei, tentando entender o que estava acontecendo. Ela não respondeu, só ficou parada, olhando fixamente para a porta de vidro. Eu comecei a sentir um frio na espinha. Tinha algo muito errado ali. Peguei coragem e me aproximei dela. "Quer que eu chame alguém? A polícia, talvez?" Insisti. Foi aí que ela virou para mim, com os olhos arregalados, quase chorando, e disse baixinho: "Ele já está aqui." Na mesma hora, meu coração disparou. Olhei para a porta de vidro para ver se tinha alguém lá fora. No início, não vi nada. Só o mato balançando com o vento e o reflexo das luzes do posto. Mas olhando melhor, percebi uma sombra. Era alta, muito alta, e parecia estar parada bem ali, perto da entrada. Pisquei para ter certeza de que não era coisa da minha cabeça, mas a sombra continuava lá. Só que, quando olhei diretamente para fora, não tinha nada. Era como se ela só aparecesse no reflexo. "Senhora, quem é essa pessoa? Você conhece?" Perguntei, tentando manter a calma. Mas ela não respondeu. Só ficou ali, olhando para a porta como se estivesse em choque. De repente, o som da buzina de um caminhão na estrada quebrou o silêncio e eu me virei instintivamente. Quando olhei de volta, a mulher tinha desaparecido. Meu coração quase saiu pela boca. Corri até a porta e olhei para fora. Nada, nenhum carro, ninguém. Só a estrada vazia. Mas o que mais me incomodava era como ela tinha chegado ali. Eu não tinha visto nenhum carro estacionado e era impossível chegar andando até o posto sem que eu percebesse. Voltei para dentro, peguei o celular e fui direto para as câmeras de segurança. O que eu vi me deixou sem chão. A mulher realmente tinha entrado no posto, mas assim que passou pela porta, uma figura escura apareceu no reflexo da câmera. Era alta, com algo que parecia uma capa ou um manto, mas sem rosto, apenas um vazio. A figura não se movia, só ficava ali, perto da mulher, como se estivesse esperando. Quando ela sumiu, a figura desapareceu também. Eu não sabia o que fazer. Meu instinto dizia para sair dali, mas eu estava com medo até de pisar fora da loja. Peguei o telefone do balcão e liguei para a polícia. Enquanto esperava, ouvi um barulho do lado de fora, como passos em gravetos. Segurei o bastão de madeira que ficava atrás do balcão e fui até a porta. Não tinha ninguém, mas o silêncio lá fora parecia vivo, como se alguma coisa estivesse me observando. Em questão de minutos, uma viatura chegou. Os policiais me perguntaram o que tinha acontecido e eu contei tudo, meio sem saber como explicar direito.
Mostrei as gravações e um deles ficou sério. Depois de um tempo ele disse: 2 quilômetros daqui teve um acidente. Uma mulher morreu no local. Pelo que você descreveu, pode ser ela. Quando ele mostrou a foto da mulher, meu sangue gelou. Era a mesma que eu tinha atendido minutos antes. Meu corpo ficou travado. Perguntei: como isso é possível? Ela estava aqui. O policial só balançou a cabeça e disse que essas coisas aconteciam. Naquela noite, depois que eles foram embora, eu não consegui ficar no posto. Tranquei tudo, peguei minhas coisas e fui embora. Pedi para nunca mais fazer turno de madrugada, mas até hoje, toda vez que passo naquela estrada, sinto que tem alguma coisa me observando. E aquela figura, eu nunca vou esquecer. A sombra que parecia esperar por ela. Ou talvez estivesse esperando por mim. Tornar-me frentista de posto de gasolina não foi a melhor decisão da minha vida, mas a vida tem altos e baixos. Quando aceitei o emprego, estava passando por um momento muito difícil. Perdi meu último trabalho, estava com contas acumuladas e, sinceramente, me agarrando ao que aparecesse. Mas é aquele ditado, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Minha rotina era simples. Turno da noite, abastecer carros e, de vez em quando, lidar com bêbados ou casais brigando. Não era fácil. Mas eu pensava que a pior coisa que podia acontecer seria um cliente rude. Isso mudou em uma madrugada. Era por volta das 3 da manhã e o posto estava deserto. O vento fazia as placas de preços balançarem e a única luz que quebrava a escuridão vinha do letreiro do posto. Eu estava organizando as prateleiras da conveniência quando ouvi o som de um carro parando na bomba. Saí para atender, mas não havia carro nenhum. Estranho. Talvez alguém tenha parado e desistido. Voltei para dentro, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonou. Quando olhei para fora novamente, vi algo que me gelou até os ossos. Um homem parado ao lado de uma das bombas, vestindo um casaco preto e capuz. Ele estava imóvel, me encarando. Fingi que não percebi, continuei meu trabalho e esperei que ele fosse embora. Mas ele não se mexia. Minutos depois, decidi encará-lo. Abri a porta e perguntei: posso ajudar? Ele não respondeu. Apenas virou-se lentamente e caminhou para trás do posto. Resolvi deixar para lá. Era só mais um maluco na madrugada, pensei. Mas o pior ainda estava por vir. Mais tarde, já dentro da loja, ouvi um barulho metálico, como se algo tivesse sido derrubado. Saí para verificar e vi que a mangueira de uma das bombas estava no chão, jogando gasolina no asfalto. Corri para desligar, mas quando me aproximei, senti um cheiro insuportável. Não era só gasolina, era algo podre, como carne em decomposição. Olhei em volta e a sensação de estar sendo observado voltou ainda mais forte. Foi então que vi algo impossível. O homem de casaco preto, agora acompanhado por mais 2 figuras, estava parado a poucos metros de mim. Seus rostos não eram visíveis, mas eu conseguia sentir seus olhos fixos em mim. Eles não falaram nada, não se moveram. Ficaram apenas ali, como sombras. Voltei correndo para a loja e tranquei a porta. Peguei meu celular para ligar para a polícia, mas, para minha surpresa, a linha estava muda. Um som abafado, como risadas distantes, começou a ecoar dentro do posto. Olhei ao redor, tentando entender de onde vinha, mas não havia ninguém ali. Então, as luzes começaram a piscar. O letreiro lá fora se apagou, deixando tudo no escuro. Foi quando percebi que algo estava errado com a câmera de segurança. A tela mostrava as imagens do posto, mas havia algo mais. Pessoas que não estavam lá antes. Figuras de homens e mulheres, com os rostos pálidos e olhos fundos, apareciam nas bombas, na loja e até atrás do balcão onde eu estava. De repente, uma batida forte na porta me fez pular.
Corri para o fundo da loja, tremendo, mas quando me virei, as batidas pararam. Quando criei coragem para olhar de novo, não havia ninguém ali. Tudo parecia calmo, mas eu sabia que não era o fim. Na manhã seguinte, pedi demissão. Quando fui contar o ocorrido ao gerente, ele ficou em silêncio. Depois de um tempo, ele disse: "Você não é o primeiro, nem será o último." Soube depois que o posto havia sido cenário de um massacre anos antes. Uma gangue havia executado uma família inteira ali. E desde então, ninguém que trabalha no turno da noite consegue ficar por muito tempo. E você ainda acha que um posto de gasolina é só mais um lugar comum? Eu prefiro não dizer meu nome. Não é por vergonha ou algo assim, mas por medo. Apesar de isso ter acontecido há alguns anos, a sensação de que algo ainda pode me encontrar não me deixa em paz. Eu não quero correr riscos desnecessários. Passei muito tempo tentando esquecer aquela noite, mas agora sinto que é hora de compartilhar o que aconteceu. Trabalhava em um posto de gasolina numa estrada deserta. Era o turno da madrugada, algo que muita gente acha aterrorizante, mas que para mim era tranquilo. Gostava da solidão, do silêncio, da chance de colocar os pensamentos em ordem. Mas naquela noite, tudo mudou. Eu estava atrás do balcão, organizando algumas mercadorias e distraído no celular. O ar do posto parecia mais pesado do que o normal, sabe? Como se algo estivesse espreitando, só esperando o momento certo. Ignorei a sensação e continuei no meu serviço. Foi então que ouvi o som de um motor se aproximando. Levantei a cabeça e vi um carro preto entrando devagar no posto. Era um sedã antigo, meio surrado, com os faróis iluminando a entrada. O carro parou perto das bombas e o motorista abaixou o vidro. Fui até lá para atendê-lo. "Boa noite, completa o tanque?" perguntei, com aquele tom automático que a gente usa com os clientes. O homem assentiu, mas não disse nada. Ele era estranho. Tinha uns 50 anos, barba por fazer e olhos fundos, como se não dormisse há dias. Não era só a aparência dele que me incomodava, mas o jeito como me olhava, como se estivesse estudando cada movimento meu. Enquanto enchia o tanque, percebi algo no banco de trás do carro. Era uma figura sentada completamente imóvel. A princípio pensei que era alguém dormindo, mas tinha algo errado. A postura era rígida e a cabeça estava pendendo de um jeito estranho. Fiquei desconfortável. "Tá viajando com alguém?" perguntei, tentando soar casual. O homem demorou para responder. Depois de um tempo, disse com a voz rouca: "É só um conhecido. Ele tá cansado." Na hora, senti um arrepio. Cansado? Aquilo não parecia ser uma pessoa descansando, mas me segurei para não fazer mais perguntas. Ele pagou pela gasolina, mas em vez de ir embora, estacionou o carro perto da entrada do posto e ficou lá, olhando para o nada. Voltei para dentro da loja, mas não conseguia parar de pensar naquele passageiro. De tempos em tempos, olhava pela janela. O carro continuava lá e o homem permanecia imóvel, como se esperasse por algo. O passageiro, no banco de trás, ainda não tinha se mexido. A noite foi ficando mais estranha. Enquanto ajeitava umas coisas nas prateleiras, ouvi um som que parecia um sussurro. Olhei ao redor, mas não tinha ninguém. Fui até a janela e vi o homem do carro parado do lado de fora, encarando a loja. O jeito que ele olhava para mim me deixou arrepiado. "Precisa de alguma coisa?" perguntei, abrindo a porta com cuidado. Ele não respondeu de imediato. Depois de alguns segundos, apontou para o carro e disse: "Ele está com fome." Naquele momento, um frio percorreu minha espinha. "Quem está com fome?" perguntei, mas o homem já estava voltando para o carro, sem dizer mais nada. Tentei ignorar e voltei para a loja, mas o barulho de passos continuava. Só que agora parecia vir de dentro da loja. Peguei o bastão de madeira que sempre deixava atrás do balcão
e comecei a procurar andando entre as prateleiras. Nada, mas o som não parava. Era como se alguém estivesse andando comigo, mas eu não conseguia ver. As luzes começaram a piscar e eu ouvi um som baixo, como uma risada. Quando me virei, vi uma figura escura, alta e encapuzada, no canto da loja. Ela não se mexia, mas parecia me observar. Quando pisquei, a figura tinha desaparecido. Fui direto para o telefone para ligar para a polícia, mas o telefone estava mudo. Meu celular também não tinha sinal. Do lado de fora, o carro preto continuava lá. A porta de trás estava aberta e o passageiro agora estava de pé ao lado do carro. Só que ele não era uma pessoa. Sua pele era acinzentada, os olhos completamente negros, sem vida. Voltei correndo para dentro, tranquei a porta e fiquei atrás do balcão, tentando me controlar. O barulho lá fora ficou mais alto. Era como se várias pessoas estivessem andando em volta do posto. Mas quando olhava pela janela, só via o homem e aquela coisa parada ao lado do carro. Foi então que uma viatura chegou. Os policiais desceram e perguntaram o que estava acontecendo. Expliquei o que tinha visto, mas quando olhamos para o estacionamento, o carro não estava mais lá. Nem o homem, nem o passageiro. Os policiais fizeram uma busca, mas não encontraram nada. Antes de ir embora, um dos policiais comentou algo que me deixou ainda mais inquieto. Essa estrada tem fama de coisas estranhas. Você teve sorte. Nem todos têm. Desde aquela noite, eu nunca mais trabalhei na madrugada. E até hoje, toda vez que vejo um carro preto passando por mim na estrada, sinto que tem algo errado. Como se aquilo que vi ainda estivesse me observando, esperando o momento certo para voltar. Quero contar minha história anonimamente. Não busco fama nem atenção, só quero desabafar e talvez tentar entender o que aconteceu naquele maldito dia. Te peço que fique até o final e me diga o que você acha que quase me matou naquela madrugada. Foi algo sobrenatural ou apenas uma coincidência assustadora? Tudo começou durante meu turno de madrugada em um posto de gasolina à beira de uma estrada isolada no interior de São Paulo. Era um lugar tranquilo, mas também solitário. Poucos carros passavam depois da meia-noite e o silêncio era tão profundo que às vezes o som do vento parecia gritar nos ouvidos. Eu trabalhava lá fazia uns meses. Era um emprego simples: atender clientes, limpar a loja e garantir que tudo estivesse em ordem até o amanhecer. Apesar da solidão, gostava da tranquilidade. Naquela noite, porém, algo parecia errado desde o início. Por volta de 1h30, enquanto conferia o estoque, vi um carro passando devagar pela estrada. Ele diminuiu a velocidade na entrada do posto como se fosse parar, mas logo seguiu adiante. Nada demais, certo? Errado. Por algum motivo senti um arrepio estranho, como se estivesse sendo observado. Era uma sensação que me perseguiria pelo resto daquela noite. Pouco depois, as luzes do posto começaram a piscar. Isso não era incomum, mas parecia acontecer nos momentos mais inoportunos. Tentei ignorar e voltei ao meu trabalho, mas a sensação de desconforto não me abandonou. Algo estava prestes a acontecer. Eu só não sabia o quê. E então, às 2h30, ouvi o som de pneus no asfalto. Olhei pela janela e vi um carro entrando no estacionamento. Mas em vez de parar nas vagas principais, ele foi direto para o lado do prédio, perto da bomba de ar. Isso já era estranho, mas o que veio depois foi pior. Um homem saiu do carro. Ele parecia normal à primeira vista. Uns 40 e poucos anos. Roupas simples, boné cobrindo parte do rosto. Mas algo nele me incomodava. Não sei explicar, era como se ele estivesse fora de lugar, como um ator errado em uma peça. Ele se aproximou devagar e fez um sinal pedindo ajuda. Abri a porta e ele disse: "Meu pneu está baixo. Pode me ajudar com a bomba de ar?" Hesitei.
Normalmente os clientes se viram sozinhos com essas coisas, mas havia algo no tom dele que me fez obedecer. Peguei a chave da área externa e fui com ele até a bomba de ar. Foi aí que percebi algo estranho. Os pneus do carro não pareciam baixos, estavam perfeitamente normais. Pior, o carro não estava nem perto da bomba. Estava estacionado a 3 vagas de distância. Tentei fazer uma piada para aliviar a tensão. Acho que seus pneus estão melhores que os meus. Ele não riu, nem respondeu. Apenas ficou parado, olhando para o carro como se estivesse esperando algo. Aquilo me deu um arrepio na espinha. Decidi explicar como usar a bomba rápido e sair dali. Mas antes que pudesse terminar a frase, tudo desmoronou. O carro, que estava parado a alguns metros de nós, começou a se mover. Primeiro de forma lenta, quase como se alguém estivesse testando os freios. Mas então ganhou velocidade, indo em marcha a ré direto para mim. "Ei, cuidado!" gritei, mas o homem continuava parado, como se não ouvisse. Tentei correr, mas minha mente parecia congelada. Só consegui pular para a calçada no último segundo. O carro passou por onde eu estava, acelerando como se tivesse intenção própria, e bateu direto na bomba de ar. O impacto foi ensurdecedor. Fragmentos de metal voaram por todo lado. Um cheiro forte de gasolina invadiu o ar. Quando olhei para trás, o homem tinha sumido. Não estava mais perto do carro, nem em lugar nenhum que meus olhos alcançassem. Era como se ele tivesse evaporado. A adrenalina me dominou e minha única reação foi correr de volta para dentro do posto e trancar a porta. Dentro do posto, tentei recuperar o fôlego. Minhas mãos tremiam enquanto trancava todas as portas. Olhei para o estacionamento pela janela. O carro ainda estava lá, mas algo estava errado. O motor estava ligado e os faróis piscavam de forma intermitente, como se quisessem chamar minha atenção. Foi então que aconteceu. O carro começou a se mover novamente. Desta vez, ele circulava o estacionamento, devagar, como um predador à espreita. Não havia ninguém no volante. Isso eu podia garantir. Cada volta que ele fazia, aumentava meu pânico. Tentei pegar o celular para chamar a polícia, mas minhas mãos estavam tão trêmulas que mal conseguia digitar. Foi nesse momento que pensei: talvez alguém esteja assistindo a isso agora, tentando entender junto comigo. Se chegou até aqui, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Prometo que o pior ainda está por vir. De repente, o carro parou. Ele ficou parado na entrada do posto, como se estivesse me encarando. Então, acelerou em direção à saída e sumiu na estrada. Achei que estava a salvo, mas o silêncio que se seguiu foi quase tão perturbador quanto o som do carro. Finalmente, consegui ligar para a polícia. Expliquei tudo, mas sabia que parecia louco. Quem acreditaria que um carro se movia sozinho? A polícia chegou em 20 minutos. Enquanto esperava, fiquei observando o estacionamento, como se o carro pudesse voltar a qualquer momento. Mas tudo estava quieto, quase quieto demais. Quando os policiais chegaram, expliquei o que aconteceu. Eles foram cordiais, mas era óbvio que estavam céticos. Verificaram o estacionamento e pediram para olhar as câmeras de segurança. Fomos até a sala de monitoramento. Quando as imagens apareceram, senti um nó no estômago. As câmeras mostravam o homem saindo do carro e pedindo minha ajuda. Mas, no momento em que o carro começou a se mover, a gravação falhou. Era como se alguém tivesse apagado as partes cruciais da cena. "Parece que foi só um problema técnico", disse um dos policiais, tentando soar lógico. Mas eu sabia que não era só isso. Nada sobre aquela noite fazia sentido. Depois que os policiais foram embora, fiquei sozinho no posto, tentando juntar as peças. Foi quando vi algo que me fez decidir nunca mais voltar. No balcão, havia um bilhete dobrado. Com dedos trêmulos, abri o papel. Nele estava escrito: "Isso é só o começo." Na manhã seguinte, pedi demissão. Nunca mais voltei àquele posto. E até hoje, o som de pneus no asfalto à noite ainda me arrepia. E você?
Depois de ouvir minha história, o que acha que aconteceu? Será que aquilo foi real? Ou algo que minha mente criou? Seja lá o que for, espero nunca mais descobrir. Trabalhei em um posto de gasolina por um curto período de tempo, quase 5 anos atrás. Durante esse período, sempre pegava o turno da noite. A cidade onde o posto estava localizado era bem tranquila, quase pacata. Nas madrugadas, os clientes eram raros e, na maior parte do tempo, eu era o único funcionário por lá. Até hoje, fico surpreso que aquele lugar ficasse aberto 24 horas. Acho que só dava prejuízo nesse horário. O posto ficava em uma estrada não muito distante da BR principal. Apesar disso, não havia muitos comércios por perto. Algumas casas simples, uma lanchonete quase sempre fechada e outro posto a quilômetros de distância. Durante o dia, havia um movimento maior, com pessoas indo para o litoral ou visitando parentes em cidades vizinhas. Mas quando o sol se punha, tudo mudava. Na madrugada, o que aparecia por lá era, no mínimo, peculiar. Bêbados tropeçando para comprar mais álcool, adolescentes tentando comprar cigarros com documentos obviamente falsos e até maconheiros enchendo o carrinho com salgadinhos e sorvetes. Eu fazia vista grossa para muita coisa. Sabe como é? Cada um com seus problemas. Meu trabalho era simples, ficar no caixa e esperar que ninguém causasse confusão. Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe. E o que eu vou contar agora não é uma história normal. É algo que me arrepia até hoje. Isso aconteceu durante uma dessas noites comuns. Ou melhor, parecia comum. Até que tudo mudou. Era por volta de 2h20 da madrugada. Eu estava sentado atrás do balcão, lutando contra o sono e observando os ponteiros do relógio. Quando ouvi a campainha da porta, pensei que seria apenas mais um cliente qualquer. Mas, assim que levantei os olhos, percebi que algo estava errado. O homem entrou devagar, com passos pesados e lentos, como se cada movimento fosse calculado. Ele era baixo, mal tinha 1,60 e devia ter uns 50 e poucos anos. A pele dele parecia flácida, pendendo para baixo, e os cabelos eram desgrenhados, sujos, caindo em mechas brancas. Ele parecia alguém que não via um chuveiro há semanas. Não era só a aparência. Havia algo nele que fazia o ar parecer mais pesado. Quando ele se aproximou do balcão, vi suas mãos magras, com veias saltadas como rachaduras em vidro quebrado. Sob as unhas, uma sujeira preta destacava ainda mais sua aparência negligente. Ele abriu a boca para falar, revelando dentes amarelados e desgastados. "Banheiro?" perguntou com uma voz rouca e arrastada. Apontei para o corredor no fundo sem dizer nada. Não queria prolongar a interação. Ele assentiu lentamente e se arrastou em direção ao banheiro. Antes de entrar, algo estranho aconteceu. Ele parou no meio do corredor e olhou para trás, diretamente para mim, com um olhar vazio. Depois, murmurou algo que não consegui entender e entrou no banheiro. Assim que a porta fechou, o silêncio tomou conta do posto. Mas por algum motivo, dessa vez, o silêncio era diferente. Era mais denso, como se algo invisível estivesse pairando no ar. No início, não pensei muito sobre isso. Ele parecia apenas mais um cara estranho que cruzava meu caminho no turno da madrugada. Mas conforme os minutos passavam, comecei a sentir que algo estava muito errado. Os primeiros 5 minutos passaram sem problema, mas aos 15 minutos comecei a achar aquela demora incomum. Olhei para o corredor, tentando ouvir algum barulho, mas tudo estava silencioso. Foi aí que percebi algo que me deixou inquieto. O relógio da parede estava parado exatamente às 2h20. Levantei da cadeira, indo em direção ao banheiro. Ao me aproximar, ouvi algo abafado, como um murmúrio vindo de dentro. Bati na porta hesitante. "Tá tudo bem aí, senhor?"
Depois de alguns segundos, uma resposta fraca veio. Tá, tudo bem. Mas aquela voz não parecia bem. Voltei para o balcão tentando me convencer de que era só um cliente problemático qualquer. Foi quando ouvi batidas, leves no começo, mas que logo se intensificaram. Elas vinham da direção do banheiro, misturadas a um som estranho, quase como um choro abafado. Um cheiro forte começou a tomar conta do ambiente, algo rançoso, como carne podre. Meu estômago embrulhou, mas mesmo assim, voltei ao banheiro. Bati na porta novamente, dessa vez mais forte. Você precisa de ajuda? Dessa vez, ele respondeu com duas palavras que me arrepiaram. Me ajuda. A voz dele estava carregada de desespero, mas antes que eu pudesse reagir, ele gritou: não posso sair, eles estão aqui, me encontraram. Eu estava paralisado, ouvindo os gritos e batidas cada vez mais intensas. Não sabia o que fazer. Minha mente corria em círculos, tentando entender o que estava acontecendo. O cheiro ficou tão forte que quase me fez vomitar ali mesmo. Se você está gostando dessa história até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal. Você não vai querer perder o final. Decidi agir. Fui até o depósito e peguei um carrinho de metal que usávamos para carregar caixas. Voltei para o corredor e, com toda a força que consegui reunir, arrombei a porta do banheiro. Assim que ela abriu, o cheiro me atingiu como uma parede. Tapei o nariz com a camisa e entrei. O homem estava no chão, com as costas arqueadas de uma forma bizarra. Suas juntas estavam ensanguentadas e havia manchas de sangue nas paredes, como se ele tivesse socado repetidamente. O líquido marrom ao redor do corpo aumentava o nojo da cena. Mas o que mais me chamou a atenção foi o pó amarelo ao redor de sua boca e nariz. Ele parecia estar em algum tipo de overdose. Peguei o celular e liguei para a polícia, gaguejando ao tentar explicar o que havia acontecido. Enquanto esperava, saí para respirar o ar fresco e tentar me acalmar. Quando a polícia chegou, levei os policiais e os paramédicos até o banheiro. Para minha surpresa, o corpo do homem não estava mais lá. As marcas de sangue ainda estavam nas paredes. O cheiro ainda impregnava o ar, mas ele havia desaparecido. Os policiais questionaram se eu tinha certeza do que vi. Claro que eu tinha. Mas eles olharam para mim como se eu estivesse louco. Quando terminaram, disseram que fariam uma investigação e se foram, deixando-me sozinho. Antes de ir embora, voltei ao banheiro para tentar entender. Foi então que notei algo estranho. Havia pó amarelo nas costas da minha mão. Levantei os olhos instintivamente e foi aí que vi. Ele estava lá, grudado no teto. Os olhos dele estavam vidrados e ele abriu um sorriso grotesco, como se me observasse o tempo todo. Saí correndo, sem olhar para trás. Pedi demissão naquela mesma noite. E você? Acha que teria coragem de ficar nesse posto depois disso?